Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos falar de um dos três personagens mais lembrados da Tanakh. Embora nós sabemos que tem pessoas que têm nomes bíblicos colocados pelos seus pais, não faz jus aos personagens bíblicos, e muito menos de um na qual eu vou falar neste momento. O seu nome é chamado de Elias, o profeta que profetizava, um homem de Deus. Elias não tem genealogia, não se sabe de onde veio, não se sabe quem foi os seus parentes, seus graus parentescos. Mas uma coisa é notável e é explícita: Elias foi um porta-voz de Deus. A primeira vez que nós vemos falar de Elias em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a primeira menção deste profeta, este profeta já começa a colocar os deuses de Azera, de Baal, de Jezabel, de Acabe e de todos os deuses que existiam naquela época no experimento. O homem, ele era um homem de Deus mesmo. Para o homem ser chamado homem de Deus, tem que se colocar no experimento. E Elias, ele foi experimentado. E também ele colocou os deuses que diziam que eram mais fortes que o Deus dele no experimento. Mas nós vemos que este experimento não trouxe grande benefício aos deuses de Azera, de Acabe, de Jezabel, de todos os deuses que existiam naquela época. Por quê? Porque todos tiveram que reconhecer que o Deus do profeta era o Deus Todo-Poderoso. Elias, ele era um porta-voz da mensagem de Deus. Elias também, nós vemos que ele defendeu o zelo da santidade de Deus. Vou falar mais uma vez para você gravar. Elias, ele defendeu não a santidade de Deus, porque a santidade de Deus, ela é autodefesa, ela é autossuficiente para se defender. Por si só ela se defende, mas Elias defendeu o zelo da santidade de Deus. Jezabel, nós vemos que ela mandou matar muitos, mas teve um profeta que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. 18, 4, 1 Reis. Vamos ver que Obadias, ele guardou 100 profetas, manteve em aguardo. Muito bem. Deus escondeu. Outra curiosidade desse profeta: Deus o escondeu, ninguém conseguiu achar o profeta. Por quê? Porque Jezabel e todos os profetas estavam atrás de Elias para o matar. Mas Deus o escondeu num espaço curto de Israel, que era o reino do norte, muito pequeno. Deus o guardou. Por quê? Porque era um porta-voz da mensagem divina. Este profeta Elias, ele colocou outro experimento, na qual nós vemos que 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel e 450 profetas de Baal tiveram que se curvar perante o Deus do profeta Elias. Muito bem. Nós vemos outro assunto aqui, outro epígrafe notável aqui, é que este profeta, ele fez uma pequena oração e Deus respondeu com fogo e mostrando todo o poder que Deus tinha, mostrando aqueles outros profetas que realmente eles eram falsos profetas e só havia um Deus verdadeiro na terra de Israel. Aonde está escrito isso? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Elias fez uma pequena oração que dá até para ler aqui, ó. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te agora que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Na mesma hora, Deus, desceu fogo. Muito bem. Mas outra coisa muito importante deste homem, deste profeta chamado Elias, que não é muitos nomes aí que tem, como também tem o meu nome, né? Quem dera se eu tivesse as qualidades
que o profeta, sacerdote e juiz tinha 3 ofícios numa dinastia só. É o único que tinha 3 ofícios. Exceto ele, somente Jesus Cristo ultrapassou o profeta Samuel de ofício, porque o nosso Senhor Jesus, ele teve todas as qualidades, todos os ofícios possíveis, mas tem muitas pessoas que carregam apenas o nome, né? Muito bem. Mas eu não estou aqui falando nem para ofender ninguém que tem um nome como este homem chamado Elias da Bíblia. Mas se você tiver todas as qualidades também de um homem de Deus, você poderá ser chamado de profeta. Muito bem. Profeta, ele falava em nome de Deus. Profeta era um vidente. Outra curiosidade, que este profeta, ele profetizou a morte de Acabe. 1 Reis, capítulo 22 e o versículo 29. Profetizou a morte de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9 e versículo 30. Por quê? Porque o nosso Deus, quando ele fala, se cumpre. Vou repetir para você, meu amigo. O nosso Deus, quando ele fala, a terra se abala, os montes se calam. Por quê? Porque ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que quando, Acabe ficou todo choramingando, ficou todo manhoso, e ele foi recorrer à sua esposa Jezabel para que mandasse matar Nabote para tomar a vinha dele. Meu amigo, esse homem de Deus ficou tão enfurecido pela crueldade que Acabe tinha feito com Nabote, tomado a vinha dele, mandado matar ainda o homem para tomar o que ele tinha, Jezabel e Acabe, que esse homem ficou tão indignado com aquela crueldade que tinha feito com aquele pobre Nabote, porque era um pobre Nabote. Quem era Nabote? Não era nada. Que na mesma hora desceu a profecia na mente do profeta. E o profeta profetizou. E o que ele profetizou aconteceu. Foi uma morte terrível de Jezabel. Você que nunca leu, lê aí na sua casa. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Aí você vai ver como foi a morte de Jezabel. Uma morte terrível, sarcástica, por que não se dizer assim, cruel. Uma morte que você lê aqui, só o texto que você lê, você já vai sentir até um calafrio de tão terrível que foi. Por quê? Porque quando Deus fala, a terra se cala, os montes se estremecem pela sua voz. O homem de Deus, ele é um grande porta-voz da mensagem de Deus até os dias de hoje, mas não se tem mais o ato profético como na Tanakh, no Velho Testamento. Hoje nós temos ofício profético, as pessoas profetizam, falam em nome de Deus, mas não como no Velho Testamento, tá bom? E nós vemos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, na igreja de Tiatira, que o espírito de Jezabel ainda estava lá. Então tome cuidado, busque a Deus, tenha reverência diante de Deus. Por quê? Porque Deus vai te guardar. Deus vai te abençoar. Eu não vou falar que você vai ser um profeta como este homem, que está escrito aqui na nossa Bíblia, na nossa santa palavra de Deus, na sacrossanta palavra de Deus, este homem chamado profeta Elias. Eu não vou falar que você vai ter as mesmas qualidades que ele teve, mas quem dera se você também não tiver as qualidades que outros tiveram, ou até que ele teve em alguns momentos, alguns percalços da vida, pediu a própria morte, mas enfim. Mas Deus o guardou e Deus foi na vida desse homem que o transladou, não provou a morte. Meu amigo e minha amiga, que Deus venha te guardar, mas não se esqueça, seja um porta-voz de Deus e também tenha zelo pela santidade de Deus. São poucos os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento que guardavam a santidade de Deus, que tinha zelo pela santidade de Deus. Vou repetir novamente para você guardar, porque esse profeta, ele veio num ofício muito estrondoroso. É como se ele passasse em Israel um tsunami de uma vez assim, virasse tudo para cima. Elias veio neste ofício, colocar a casa em ordem. Mas ele tinha algo que muitas poucas personagens ou personagens bíblicos tiveram, mesmo sendo homens de Deus. Estou falando de Moisés, de apóstolo Paulo, estou falando de Davi, estou falando de Obadias, de Jeremias. Poucos profetas
tiveram o que o profeta Elias teve. O profeta Elias, ele teve zelo pela santidade de Deus. É algo